sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, meus queridos. Gratidão por mais uma vez estarmos unidos em pensamento, na intenção de buscarmos na doutrina espírita esses esclarecimentos que nos auxiliam na nossa caminhada evolutiva. Rogando aos benfeitores amigos que nos auxiliem nessa tarefa, rogando para que estejam presentes nos nossos lares, nos auxiliando na harmonia, na amorosidade, que deve compor um lar aonde se busca viver os ensinamentos e os exemplos de Cristo. Para o trabalho dessa noite, então, nós contamos com o Sandro, com a Lide, com a Jusa Girolami e com a Bruna na técnica. Começando pela Ju,
para que ela deixe o seu boa noite inicial, Ju. Boa noite, amigos, companheiros da Casa Espírita. Meu boa noite a todos que nos acompanham nesse momento de estudo, que possamos ter uma boa noite de reflexões, que com certeza nos auxiliarão nessa nossa caminhada terrena. Lide. Boa noite, irmãos de caminhada. Boa noite a todos. Mais uma vez nos encontramos aqui na nossa roda de conversa, a última do ano, e a gente está muito feliz em meio a tudo isso que aconteceu, Deus nos ter dado a oportunidade de entrar no lar de vocês dessa forma que nós organizamos, né, através da nossa roda de conversa. Espero que todos possam estar sintonizados, conectados para o estudo de hoje. Um beijo. Sandro. Boa noite a todos, as colegas, queridas colegas, mais uma vez nós juntos aqui para tentar passar os ensinamentos do Cristo. Lembrando que esse trabalho, como disse a Lídia, é um trabalho que foi alterado da nossa proposta inicial, que era trabalho lá na Casa Espírita, né? Mas que virou uma ferramenta tão legal, né? Tão importante de entrar nos lares das pessoas. E lembrando sempre que o estudo do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, ele é incessante, né? Ele é eterno como o nosso espírito, ou seja, temos que estar sempre estudando, porque sempre as informações têm uma conotação diferente. E a nossa ideia, então, é dentro desse espaço poder trazer essa discussão, né? Esse aprimoramento das ideias de Jesus. Tenhamos um bom trabalho e que Jesus nos abençoe. Obrigado, meus queridos. Deixamos aqui também o boa noite da Bruna, que ela fica quietinha na técnica, mas com certeza nos desejando também uma ótima noite de trabalho. Então, dando sequência ao nosso estudo do Evangelho, e com o auxílio da doutrina espírita, que nos auxilia numa melhor compreensão dos ensinamentos de Jesus, hoje, então, nós vamos ver o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E, para dar início, então, à nossa conversação, eu vou trazer a primeira parábola que tem nesse capítulo, que é Salvação dos Ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Isso está lá em Lucas, capítulo 16, versículo 13. E Mamon é na época em que Jesus falava para esse povo, né, na época que ele fez essa parábola, Mamon é o Deus que representava a riqueza. Então, para os sírios, Mamon era o Deus que representava a riqueza. Então, aproximou-se dele um jovem e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para conquistar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Só Deus o é. Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o jovem. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que é que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo estas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade, que é bem difícil a um rico entrar no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo,
É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa parábola está em Mateus, em Lucas e em Marcos. E quando Jesus ali se refere ao camelo passar pelo buraco da agulha, ele se referia não ao animal, como a gente já inúmeras vezes trouxe aqui, mas camelo, naquela época, eram cabos de amarrações para as embarcações. Então, não seria fácil um camelo, um cabo muito grosso, entrar no buraco de uma agulha. Sandro, agora trazendo esse contexto todo dessa parábola de Jesus. O que Jesus quis nos deixou com essa parábola? Na verdade, Jesus sempre usou de figuras fortes, né, para ensinar os seus discípulos, seus apóstolos, enfim. E Jesus sempre sabia quem estava tendo com ele. Quando esse jovem rico chegou com ele, Jesus já sabia de antemão quais eram as suas deficiências morais. Assim como sabia da mulher samaritana, né? Assim como sabia do bom samaritano. Então, Jesus era um espírito muito além da capacidade de percepção que nós temos a capacidade de perceber hoje. Então, quando ele diz para esse jovem que ele tinha que vender tudo e seguir, uma vez que ele já tinha cumprido todos os outros mandamentos, ele sabia que o jovem não faria isso, porque o jovem tinha muitos bens e era apegado a isso. Então, ele usou dessa passagem para explicar aos seus discípulos que era muito mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Mas então, na verdade, ele sabia que aquele caso era específico assim. E como tu disseste, Ju, esse camelo não é o bicho, né? Não é o animal, é uma corda que se usava para as embarcações. E a agulha também poderia ser vista como compartimentos de vigília que tinha nas edificações, sabe? Pequenas portas dentro de portas maiores, como se fosse uma janelinha de vistoria, né? Dos templos, dos castelos, enfim, daquela época. Então tem muita divergência nesses assuntos. E se nós considerarmos que Jesus coloca a riqueza como algo ruim, né, seria um contrassenso, na verdade, porque é como se ele estivesse colocando nas mãos de alguns homens, um instrumento que seria inevitável para a perdição. Ou seja, seria um obstáculo para a salvação. E isso estaria contrário a qualquer efeito de razão e até mesmo da bondade de Deus. Por que ele colocaria algo na mão das pessoas que seria um obstáculo? Né? Qual é que seria a consequência, por exemplo, de condenar a riqueza, por exemplo? Seria a abolição dela, né? Abolição da riqueza, a condenação ao trabalho que muitas vezes gerou essa riqueza. E a riqueza também é uma das responsáveis pela lei do progresso. A ciência, a tecnologia, as informações se fazem em cima de um universo de riqueza, né? de patrimônio, de valor, enfim. Então, também é um instrumento de Deus. Agora, o que Jesus quer dizer com isso? Que não era impossível um rico entrar no céu, mas que era difícil. E realmente é difícil, porque a riqueza é tida como uma das maiores provas. Porque em função da riqueza se eleva demais o orgulho, né? A intenção de gozar dos bens terrenos, dos prazeres terrenos, e principalmente quando isso se torna algo de apropriação, ou seja, quando se faz todo esse enriquecimento para uso próprio. Quando a riqueza não beneficia os demais. Então, quando Jesus diz que era mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, é isso, que é difícil mesmo. A riqueza é uma prova muito, muito forte de ser presenciada, porque ela estimula muito o orgulho e o egoísmo, né?
E o que acontece se ela estiver sendo muito utilizada de forma pessoal? Ela vai gerar escravidão, subserviência, né? Pessoas usando outras pessoas em função daquilo que se julga ser mais rico. Então é nesse sentido que Jesus fala nessa passagem, né? Jamais condenando a riqueza, mas o que se faz com essa riqueza, né? Obrigado, Sandro. E dando sequência ali, pegando esse mesmo gancho do Sandro, riqueza e pobreza, elas são provas da mesma grandeza em se tratando de evolução moral e espiritual? Antes de continuar, o que o Sandro já vinha nos falando, eu vou trazer a questão 814 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder, e a outros a miséria? E os espíritos nos trazem para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. O Evangelho começa já nos trazendo uma indagação bem importante. E ele começa assim, ó: se a riqueza houvesse de constituir um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, Deus, que é a que concede ao homem, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma. E esse pensamento, essa ideia, não tem como aceitar. Repugna a nossa razão aceitar esse entendimento. Sem dúvida, a riqueza, pelos arrastamentos que ela traz, que o Sandro já nos trouxe alguma coisa, pela tentação, pela fascinação que ela exerce, ela é uma prova muito arriscada e ela é mais perigosa que a miséria. Numa frase, quando Jesus responde ao homem que pergunta a ele os meios de ganhar a vida eterna, Jesus responde: desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Jesus, dando essa resposta, ele não pretende estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só é a esse preço. Mas ele mostra que o apego aos bens terrenos, esse sim, é o obstáculo à salvação. Se a riqueza que causa muitos males, se ela exacerba tanto as más paixões, provoca tanto crime, se ela é tão mal assim, Deus não teria dado oportunidade do homem a usufruir. O problema é como o homem faz do bem que Deus dá a ele, assim como ele abusa de tantos outros dons, né? Então o problema está em como o homem usufrui da riqueza dada por Deus. A gente estudou aqui as leis divinas e o Sandro já comentou sobre a lei do progresso. E a riqueza, ela é um elemento do progresso. E lei do progresso é uma lei divina. Sem a riqueza não há grandes trabalhos, não há grandes atividades rumo ao progresso intelectual e nem estímulo às pesquisas. Por isso que a riqueza, se somente males houvesse, Deus não teria posto na terra. Compete então ao homem fazer uso desse, estimulando o progresso moral e intelectual. Tanto a prova da... Assim, se nós usarmos as próprias passagens de Jesus, quando ele fala do jovem rico, ele sugere que ele venda tudo e o siga. Mas daí, quando ele fala com Zaqueu, que era um publicano, um cobrador de impostos, que ele se convida para ir posar na casa de Zaqueu, que ele também já sabia quem era Zaqueu. Como nós falamos no início, Jesus sempre soube quais eram as demandas daqueles que vinham até ele. Só que Zaqueu, por exemplo, disse que daria metade da sua fortuna e que pagaria um quadro com aqueles que ele teria usurpado de forma ilegal essa fortuna. E Jesus disse que ali
que ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. E diz que naquela casa teria chegado o reino de Deus. Então, veja bem, para uma passagem que era pertinente que ele dissesse naquela hora, ele disse que teria que entregar toda a fortuna. Já para Zaqueu, não, só a metade. Então, isso quer dizer que não é estático, né? Nós não podemos olhar as palavras de Jesus como algo estático, tipo assim, então não pode ter fortuna. Não, ele mesmo usou 2 exemplos, onde ele sugeria doar toda a fortuna e o outro não. Porque ele sabia as diferenças. Zaqueu estava propenso a dar algo de material para se transformar. O jovem, não. Então, ele usou remédios diferentes para casos diferentes. É isso que faz com que a gente tenha que raciocinar mais, pensar mais sobre as passagens de Jesus, né? E a maioria delas, né, Sandro, se a gente vai interpretar ela segundo a letra escrita, a gente não consegue, né? A gente tem que interpretar segundo o Espírito. E aí a gente consegue entender essa diferença. O espírito de um, o espírito de outro consegue fazer a interpretação mais real, né? Então, Ju, as 2 provas... Pode falar, Sandra. As 2 provas, tanto da pobreza quanto da riqueza, são difíceis testes para nós, né? Muitas vezes por nós mesmos escolhidos. A miséria, ela normalmente provoca uma revolta contra a providência divina. E a riqueza incita as sensações, a sensualidade, o culto aos valores materiais. E quanto maior recurso financeiro o homem tem, e quanto mais responsabilidade ele tem com esse recurso, mais dele vai ser cobrado, né? Então, Deus experimenta o pobre pela sua resignação e o rico, ele é experimentado pelo apego que ele tem aos bens. Lide, e tu dizias ali que a gente, na nossa visão acanhada, materialista, a gente vê riqueza como bens materiais. Mas se a gente pega pelo outro lado também, essas palavras de Jesus podem ser: eu posso ter uma riqueza de saúde, eu posso ter uma riqueza de conhecimento, mas o que eu estou fazendo com isso? Eu estou auxiliando? Eu estou me dispondo a servir um pouquinho na seara do Cristo? Então, por riqueza, a gente pode abranger um monte de outras coisas a não ser as materiais. Aqui, Ju, a gente pode lembrar também como o estudo nos foi claro, explicando da caridade. Então, a riqueza e a caridade não são só materiais, né? A gente também relaciona a caridade só como o bem material que pode ser doado, assim como a riqueza, mas muito bem o que você nos ajudou aqui. Ju, a Ju está quietinha, vamos chamar ela. Qual é a razão, tem uma razão, Ju, para as riquezas não serem distribuídas igualmente? A Lide trouxe uma introdução aí, e a gente entende que cada um de nós tem necessidades de aprendizado diferentes. Então, é por isso que a cada reencarnação a gente tem as oportunidades ou os meios que nos são ofertados por Deus como desafios para essa evolução. E a riqueza, ela é um meio que Deus utiliza para nos auxiliar, para nos testar. Então, para testar quem possui a riqueza e dentro dela, como que a gente utiliza os nossos deveres morais. E como a gente faz o uso do nosso livre-arbítrio? Como que a gente utiliza desse meio em prol do nosso benefício e do nosso próximo? Então, são resultados das nossas ações, através do livre-arbítrio, ações no bem, como também as ações no mal. E também nessa diversidade das características que nos diferem uns dos outros, somos desafiados, então, dessa forma, fazendo bons, então, da inteligência, né, da benevolência, para que se mantenha essa riqueza
que se foi adquirida ou que se tem nessa existência, também como meio de preservação, não fazendo uso abusivo ou desgovernado, desordenado, e sabendo usar com cautela, né? Sempre sabendo utilizar a inteligência para o bom uso da riqueza. O Evangelho nos lembra que a riqueza, ela não é um estado permanente, assim como a pobreza também não é. Diz no Evangelho que a pobreza é a prova da paciência e da resignação, e que a riqueza é a prova da caridade e da abnegação. E no Livro dos Espíritos tem uma questão, a questão 811, que traz um resuminho bem legal sobre essa questão que tu me fez. Ela explica que a igualdade absoluta das riquezas, ela não é possível, porque a isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres do homem. Então, é aquilo que eu falei no início, que cada um de nós tem condições e necessidades diferentes. Então, é por isso que, ora, estamos ricos, ora, pobres, para que a gente tire um aprendizado de cada situação a qual a gente tem que viver. E mais uma vez, né, Ju, a gente vê a bondade, a justiça divina nos concedendo reencarnações para, ora, estarmos tendo que combater o que a riqueza nos traz, ora, combater o que a pobreza, né, que nem tu falaste ali. Para a pobreza, a prova é a da paciência e da resignação, e para a riqueza é a caridade e a abnegação. Então, em tudo, a gente consegue ver a justiça divina. Sandro, já passando lá nas instruções dos Espíritos, nesse capítulo 16, no item 9, nos fala da verdadeira propriedade. Você consegue nos esclarecer, Sandro, um pouquinho sobre a verdadeira propriedade? A verdadeira propriedade, segundo o Espírito que nos fala nessa instrução, que é Pascal, diz que é tudo aquilo que nós podemos levar daqui. E o que nós podemos levar daqui? É aquilo que está vinculado ao nosso espírito, que é o que vai daqui. Aquilo que está vinculado ao nosso corpo, às nossas necessidades materiais, fica aqui com o corpo. Então, a verdadeira propriedade é aquilo que nós granjeamos, né, e nos abastecemos das nossas virtudes. E é importante lembrar que é essa riqueza que vai nos dar o passaporte na vida além túmulo, né, na vida do espírito, na vida da eternidade. E ele nos faz uma comparação do viajante, né? Quando vai para um lugar desconhecido, um lugar novo, ele tem que levar na sua bagagem apenas aquilo que será útil. Por exemplo, se nós vamos para um lugar que é calor, nós não vamos levar o nosso pala na bagagem, né? Tomando espaço, se nós não vamos usar lá. Então, o que ele diz? Que nós, quando pensamos na vida futura, na vida permanente, que é a vida do espírito, nós temos que estar colocando na nossa bagagem as riquezas que serão úteis, as propriedades que serão úteis. E estão aí as virtudes. E aí ele compara e diz que isso vai ser fundamental no nosso próximo estágio, né, após a morte, por exemplo, que é essa moeda que vai pagar a nossa estalagem. Então, o que quer dizer isso? Aquele que conseguiu fazer essa passagem, cheio dessa verdadeira propriedade, dessa verdadeira riqueza, vai ser como se ele tivesse bem amoedado. Então, é como se ele tivesse condições de pagar a melhor estalagem, né? Aquele que não conseguiu juntar esses recursos morais, ele vai estar num ambiente um pouco mais hostil. E aquele que não juntou nada vai dormir na palha, eles dizem aqui no Pascal diz aqui na instrução dos espíritos, né? E o importante é que chegando lá,
esse espaço que se quer, essa estalagem, não vai ser comprada com o peso de ouro. Então, não vai adiantar você ter acumulado as riquezas materiais de forma avarenta, de forma individualista, cheia de orgulho, cheia de escravidão sobre os teus irmãos, que isso não vai adiantar nada. Essa não é a verdadeira propriedade. Não é essa que vai me dar o poder de compra, vamos dizer assim, da minha paz, da minha salvação no plano espiritual. Então, isso quer dizer que o quê? Que o operário pode ser mais rico do que o príncipe quando chegar lá do outro lado. Porque quando chegar lá, não vão perguntar quais foram os títulos que nós tivemos, quais foram as nossas riquezas, qual o patrimônio que nós construímos, mas quais as virtudes que nós desenvolvemos, qual foi a nossa capacidade de gerar, de fazer o bem, de fazer a lei do progresso pela riqueza que nós tivemos, ou de fazer a resignação pela pobreza que nós vivemos. E é muito legal isso que as meninas falaram, de que nós vamos viver todos os estágios. Todos nós vamos viver todos os estágios. De riqueza, de pobreza, de ser homem, de ser mulher, de ser saudável, de ser doente. É necessário que isso aconteça nas nossas encarnações para que nós nos tornemos plenos. Então, quando nós formos olhar esses itens com os olhos de quem quer julgar, porque muitas vezes usamos das passagens do Evangelho para julgar a vida do outro. Então, que nós paremos com isso, porque tudo aquilo que nós estamos, o peso que nós estamos usando para julgar é como nós seremos julgados. Então, se nós estamos hoje acusando a riqueza, talvez nós sejamos ricos na próxima com uma prova muito maior do que essa que nós estamos acusando. Então, são essas virtudes de analisar aquilo que nos compete que vai nos dar essa capacidade de pagamento do nosso albergue do lado de lá. E isso quem nos disse foi Pascal, mas daí tem um espírito protetor que diz também que todos os bens da terra pertencem a Deus e que nós somos seus usufrutuários só. E que não é individual nosso, porque a qualquer instante Deus pode fazer com que essa riqueza não esteja mais em nossas mãos. Aí alguns podem dizer que isso normalmente acontece com aquelas riquezas hereditárias passadas de pais para filhos. Mas aí o espírito protetor nos diz que qual é a diferença de ser hereditário ou não. Se você ganhou ou conquistou pelo trabalho que não prejudicou ninguém, é tudo a mesma grandeza. Mas nenhuma delas vai conseguir comprar essa estalagem ou essa hospedagem no além-túmulo. Porque essa não é a verdadeira propriedade. E Deus pode tirá-la a qualquer instante. Alguns dizem que fazem, que acumulam, porque querem deixar para os seus sucessores. Também é um equívoco, é um engano, porque se Deus não entenda que deva ser assim, isso não vai acontecer assim. E tem tantos casos aí, que todos nós conhecemos, de famílias que fizeram grandes fortunas, por exemplo, e não conseguiu chegar na primeira geração. Se perdeu por condições, às vezes, até difíceis de serem atacadas. Condições de saúde, condições de intempéries, condições de sinistros. Então, ou seja, nós somos responsáveis pelas nossas individualidades. Essas características que, às vezes, que se tem de dizer que precisa amealhar a fortuna para deixar para os sucessores, na verdade, é um trabalho do ego, da vaidade, e não talvez da importância que se dá às sucessões. Então, é importante nós entendermos isso, que quando você consegue a fortuna pelo trabalho, mas aí começa a usar dessa fortuna para os gozos materiais, para os exageros, para os excessos, e torna essa riqueza uma riqueza egoísta, Deus se apropria dela e faz com que se perca. Então, a mesma moeda que te deu, a mesma mão que te deu é a mão que te tira. E quando chegar lá do outro lado, Deus vai dar aquela mesma resposta. Já recebeste a tua recompensa. Então, quer dizer que a propriedade material não nos pertence. É transitória e, mais do que isso,
foge muitas vezes da nossa capacidade de gerenciá-la. Porque quando Deus quer te tirar desse processo por falta de mérito, ele tira. Por mais que tu tenha sido eficiente ou profícuo na hora de conduzir. Então, somos usufrutuários só dessa riqueza material. A nossa riqueza permanente é aquela que nós levamos com o nosso espírito. Sandro, eu lembro que no domingo, no estudo desse capítulo, eu lembrei do início do Evangelho, no capítulo 2, um espírito que, quando encarnado na Terra, era uma rainha, né? E a decepção dela, quando chega no plano espiritual, achando que levaria todas as riquezas do seu reinado para o mundo espiritual, né? E eu tenho marcado aqui, rainha eu fui entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos, até pelo sangue nobre que não tinham. Então, mais um relato também que nos mostra o que tu traz, né? E para quem é espiritualista já entende com certa naturalidade esse contexto, né? Agora, para o materialista, né, e principalmente o avarento, né, que acumula e não é capaz de gerar progresso nem para ele mesmo. Porque Isso, o avarento é assim. Eu lembrava agora, Sandro, do Chico, que fala sobre isso, né? Que quando se cultiva tanto essa riqueza externa, o interno vai ficando tão pobre, que a única riqueza que a pessoa pode ter é a tristeza. Fica tão vazia, tão perdida de sentimentos e, né, enfim, não cultiva nada nobre. Então, é só aquela riqueza exterior, nada de interior. É isso aí. Acaba se tornando uma busca sem propósito, né? Sem objetivo. E uma estrada sem objetivo, ela não tem destino, né? É uma estrada que anda em círculos. Ela anda em círculos e não chega nunca a lugar nenhum. Porque não tem objetivo traçado, né? E assim, lembrando que vocês disseram, quando a gente, né, chegar no plano espiritual com as nossas virtudes, né, com alguma coisa para apresentar, isso é intransferível, né? É eu que tenho que adquirir, as minhas que vão comigo. Não adianta eu chegar lá e dizer, a estadia é o Sandro que vai pagar por mim. Não, então é eu que tenho que trabalhar isso, essas virtudes. Diferente das materiais aqui, terrenas, né? Porque se eu quiser transferir o que é meu, eu transfiro, materialmente falando, mas em se tratando de valores e virtudes, cada um conquista as suas, né? Lide, emprego da riqueza, item 11. Complementa um pouquinho, Lide. Ju, acho que essa é tua, né? Eu ia dizer, Ju, pode deixar que eu falo. Então fala, Ju, você é uma cola. Em relação ao emprego da riqueza, nos ensinamentos do Cristo, ele sempre nos advertiu sobre o apego exagerado dos bens materiais e do supérfluo, para que nós não nos tornássemos abusivos e egoístas, ou mais egoístas. A aplicação que se dá, então, da riqueza é que pode se transformar em um veículo do bem ou do mal, da elevação ou da queda, alterando a finalidade, então, pela qual a humanidade tem que passar. O Espírito Emmanuel nos dá uma explicação sobre o emprego da fortuna, dizendo que o dinheiro, sendo uma bênção na vida, o seu uso indevido deforma o coração daquele que o segrega no vício. Faz-se responsável, implacável o avarento. Transforma a inteligência perversa em arma destruidora.
Vinga-se daquele que o extorque e o recolhe, instalando enfermidade e cegueira. Mas é instrumento libertador quando aplicado no campo do progresso e da bondade. Portanto, a riqueza é um bem para ser administrado em benefício geral, auxiliando o mais necessitado a prosperar e a si próprio domando as suas inferioridades morais. Obrigada, Ju. Então, Lídia, ó, eu quis trocar um pouquinho, né, para ver se tu estava atenta. Só para ver se eu estava prestando atenção, né, Ju? Sim, aham. Lídia, desprendimento dos bens terrenos, o item 14 desse capítulo. O que ele traz, Lídia? Esse último item desse capítulo, nós comentamos até no estudo de domingo, se alguém meio preguiçoso de ler todo, se ler somente esse item, já vai trazer uma boa bagagem para o entendimento desse capítulo todo. São reflexões de Lacordaire, 1863. Eu vou trazer resumido para vocês. O Sandro já nos trouxe bastante sobre a questão da fortuna de herança e sobre perder ela. Eu vou falar mais sobre a questão do desapego mesmo. E esse desapego aos bens terrenos, ele consiste em apreciar a fortuna pelo seu justo valor, em saber servir-se dela, mas primeiro em benefício do outro, depois em benefício próprio, e não sacrificar a existência futura pensando só na fortuna da vida atual. E se no caso de perder, como diz o Sandro, que muitas vezes acontece, ter um pouquinho de paciência e não murmurar, né? O pouco apreço que se dá a essa coisa de fortuna, menos sensível você fica no caso de perdê-la. Ele dá um exemplo aqui que é como se o homem que se apega ao bem é como uma criança que só está pensando no momento. E aquele que está desapegado é aquele homem que já entendeu que a frase do Senhor que diz que o meu reino não é deste mundo. E Deus, ele é um amigo celestial, que ele nos empresta a riqueza. E de retorno, ele quer que a gente ame ele, reconheça que não é nossa e que a gente ajude ao próximo. Lacordaire finaliza com um resumo muito lindo e eu vou ler ele. Sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejei os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasses contas de uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Obrigado, Lídia. Falávamos mesmo no domingo que se quer dar uma ênfase ao capítulo inteiro, essa última parte, ela completa todo, né, o ensinamento. A gente espera que esse nosso estudo, esse breve estudo, possa ter auxiliado os irmãos, auxiliado a nós, a nos esclarecermos um pouco mais. E reiterando que aquele que desejar um estudo mais aprofundado, então aos domingos, às 20 horas, a gente tem o nosso grupo de estudo,
Também pode estar buscando nas obras básicas, subsídios, né, para tornar esses esclarecimentos mais perto de si, mais apresentáveis, mais de fácil compreensão. Então, para que, já dando, nos encaminhando para o final da nossa roda de conversa, vamos pedir para a Ju que deixe o seu boa noite, então, Ju. Meu boa noite vai para cada um de vocês, queridos, pela contribuição e auxílio desses esclarecimentos tão benéficos para mim, para minha vida, para minha existência. Desejo da mesma forma que cada um que nos ouviu hoje possa retirar aprendizados e colocar em prática na sua rotina, na sua vida, e que sejamos sempre gratos à oportunidade encarnatória que temos e os meios pelos quais ela nos proporciona evoluir. Uma boa noite e um abraço em cada um. Lide. Boa noite a todos, aos colegas que nos ajudam sempre nos estudos, ao pessoal que nos assiste, que a doutrina possa trazer o consolo que traz para o meu coração, para o coração de todos vocês, e que em meio a um ano atípico a gente possa encontrar as maravilhas de Jesus na nossa vida, que é essa roda de conversa, que tanto me ajudou e espero que possa também ter ajudado vocês. Uma boa noite, um abraço, cheio de gratidão pela oportunidade. Sandro. Boa noite, então, a todos, a vocês especialmente, minhas queridas colegas de trabalho e todos aqueles que nos ouvem, né? E é sempre muita alegria esse trabalho mesmo, ele contribui muito para a nossa estabilidade emocional também, né? Quando a gente consegue trazer Jesus para dentro de nós e fazer com que ele nos pertença, né? E lembrando, esse assunto de hoje traz mais uma vez a ideia de que tudo é de Deus, né? A riqueza é de Deus, a pobreza é de Deus, o belo é de Deus, o feio é de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Que sejamos mais humanos quando estabelecermos essas diferenças do rico, do pobre, do feio, do bonito, do saúde, do doente, né? Porque são todas ferramentas da mesma indústria, vamos dizer assim, né? Todas do mesmo contexto. Então, é que esse entendimento que a doutrina espírita traz, nos mostrando que nós vamos obrigatoriamente estagiar em todos esses aspectos, então que nós sejamos mais doces, né? Sejamos mais amorosos quando olharmos essas diferenças no mundo, né? Sempre lembrando que nós somos a referência do crescimento, da evolução, e que isso só se faz justamente com essas diferenças. Então, que apesar de todo o conhecimento que essas rodas têm nos trazido, que ela também nos amance, né? Ela nos torne mais colaboradores de Jesus, né? Nessa tarefa de fazer com que os nossos corações sejam mais amorosos, né? Então, que isso tudo possa contribuir para que nós nos tornemos melhores. Uma boa noite a todos, um abraço em cada um e um beijo no coração de todos. Até a próxima. Obrigado, meus queridos. Que essas palavras do Sandro nos chamando a observarmos a amorosidade possam nos conduzir nesse novo ano que se inicia amanhã, nessa mudança de calendário, onde passaremos ao ano de 2021, que estejamos atentos a todas as oportunidades de melhoramento, de progresso, de moral espiritual, que estejamos atentos a todas as oportunidades de servir,
de chamar o Cristo para dentro dos nossos lares, para dentro dos nossos corações, para nos transformarmos, efetuarmos a nossa reforma íntima, e que apesar de todas as dificuldades, de todas as aflições que possamos vir a ter, tenhamos sempre a fé, a esperança de que Jesus, nosso modelo e guia, está no comando desse barco. Deus, nosso Pai, que é todo amor, que é todo bondade, que é todo justiça, está sempre a nos orientar. Uma boa noite a todos e até o ano que vem. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz.